E aí galera, tudo bem? Como é que tá? Saudações para ti que tá comigo, Marcelo Galvão, esse é meu nome, tá? Você está na matéria de História, exatamente, né? Hoje nós vamos falar o seguinte sobre o chamado da Conjuração Baiana, ou também conhecido como Revolta dos Alfaiates, tá? Revolta dos Alfaiates, exatamente, né? Aqueles indivíduos que costuram, fazem roupas, tá? Por quê? Porque boa parte das pessoas que estavam à frente do movimento, eles exerciam essa profissão. Por isso que ficou conhecido como Revolta dos Alfaiates, né? Um detalhe aqui, ó, ela ocorreu em 1798 a 1799, tá? Algo interessante dessa revolta eram os panfletos que eram distribuídos na época em Salvador, quando eles colocavam assim: animai-vos, povo baiano, né? Baiense, né, na verdade. É chegado o momento de todos sermos iguais, né? Pegar a nossa liberdade. Interessante, né? Mas a frase legal é quando diz que todos somos iguais, né? Exatamente. Um dos objetivos, um dos pontos que a Revolta dos Alfaiates colocava era esse ponto aqui, ó, que todos eram iguais. Todas as pessoas, elas eram tratadas da mesma forma, da mesma maneira, iguais, tá? Não tinha problema, ok? Não importa se ele era negro, não importa se ele era branco, não. A questão aqui, nem índio, indígena, todos eram tratados, todos seriam tratados como iguais. Então é nesse ponto que a gente vai falar sobre a Conjuração Baiana, algo que era uma ideia que foi além do que foi a Conjuração Mineira, tá bem? Então vamos lá, para a gente começar. Antes de mais nada, não esquece de dar o like na aula, se inscreve no canal também, tá? E outra coisa, ativa o sininho para não perder nada do que está rolando aqui dentro do Mundo Arte Cerebral. Tranquilo? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que estava ocorrendo antes na Bahia, né? Por que essa revolta explodiu lá na Bahia, galera, né? Vamos lá, pensa aqui comigo. A crise, né? Sempre tem uma crise, cara. Quando tem uma briga, quando tem uma pancadaria, uma revolta, tem uma crise, né? Sempre é uma crise. E aqui a crise na capitania da Bahia, ela estava extremamente alta devido ao quê? A questão dos próprios portugueses que estavam à frente, né? O comércio, os impostos que eram altíssimos e a população cada vez mais empobrecida. Outra questão também que desagradava muito era a falta de investimento, entre elas o Tratado de Methuen, né? O Tratado de 1703 aqui. Esse tratado tem outro nome, talvez bem mais simples, né? Esse tratado ele também era chamado, vou colocar de azul fica melhor, tá bem? Também era chamado de Tratado de Panos e Vinhos. Panos e Vinhos, né? Que esse tratado aqui ele era chamado por esse nome aqui, bem mais simples, né? Ele, na história diplomática, ele é tido como um dos menores tratados assinados entre países, né? Ele é apenas 3 artigos, né? No primeiro artigo, Portugal declara que vai comprar os tecidos e produtos da Inglaterra. No segundo artigo, o segundo inciso, no caso, 2, a Inglaterra se compromete a comprar os vinhos oriundos de Portugal. E no terceiro artigo, eles apenas dizem que se comprometem ambos a cumprir o tratado. Sim, um tratado minúsculo, depois você dá uma olhada, tá? É um tratado bem simples, mas ele, de certa forma, prejudicou muito Portugal, porque, pessoal, convenhamos, né? Vinho e pano, tecidos, o que você consome mais na vida, né? Com certeza você já pensou aí comigo, o que você usa mais na vida, né? Com certeza o que é os tecidos, os panos, para fazer roupa você utiliza bem mais do que vinho. Então a Inglaterra saiu mais uma vez ganhando a troco de Portugal, né? Aquelas piadas de português, né? São chatas pra caramba, sempre o português é tido como burro, né? Bem assim. Mas é devido a algumas questões, alguns tratados que Portugal assinou ao longo da história do Brasil colônia, que os brasileiros fizeram essas piadas aí,
tá certo? Mas que esse tratado prejudicava muito Portugal demais. E isso refletiu onde? Na capitania da Bahia. Outra coisa, pessoal, tá? Então essa crise foi afetando muito os comerciantes e a elite baiana. Um detalhe para essa revolta aqui, ela teve um apoio considerável de membros da maçonaria, tá? Membros da maçonaria, os Cavaleiros da Luz, ok? É claro, exatamente, certo? A maçonaria é uma sociedade que ainda hoje faz parte do nosso cotidiano diário, tá? Onde alguns membros, né, você conhece, outros não, né? A maçonaria ela é tida como uma sociedade secreta, tá? E que os seus membros, de certa forma, a gente pode ter certeza que eles tentam melhorar a sociedade de alguma maneira, tá? A maçonaria ela vem desde a antiguidade até, principalmente desde a Idade Média, para ser mais preciso, que até os nossos dias, tá? É uma história um pouco mais longa, mas para resumir aqui, tem uns vídeos bacanas também que a gente pode estar disponibilizando em outro momento, tá? Qualquer coisa, só você sabe o meu canal de acesso, né? Qualquer coisa se manda lá no e-mail, tá? professor.mgalvão.2020@gmail.com. Aí você coloca lá e aí a gente manda aí os links que falam sobre a maçonaria, certo? Perfeito? Mas esses indivíduos da maçonaria, os Cavaleiros da Luz, foram muito atuantes em vários processos emancipatórios do Brasil. Então, a própria independência do Brasil teve a participação direta de membros da maçonaria. A República também, tá? Então, vários momentos da história do Brasil e do mundo, a maçonaria esteve presente aí, tá? Dando seu apoio à sociedade, tá? Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. E quais eram os objetivos então desses indivíduos? Revolta dos alfaiates, teve o apoio da população, tá? Abolição da escravidão, esse negócio aqui, ó, a abolição da escravidão era um negócio que não agradava a elite, mas era o que eles queriam. Outra coisa, proclamação da República, aí é parecido com a Confederação Mineira, né? Eles também queriam separar Minas, né? 10 anos antes, de onde? De Portugal, certo? Então, a diminuição dos impostos, lembra aí os impostos que estavam acarretando a Bahia, gerando uma grave crise financeira. Abertura dos portos, né? As outras nações, claro, Portugal era o único que podia comercializar, Brasil e Europa, Brasil e os outros países, só Portugal. E o fim do preconceito e aumento salarial. Olha aí, o fim do preconceito está relacionado com o quê? Com a abolição da escravidão, principalmente. Vários negros participaram, né, desse movimento que é a Confederação Baiana. Interessante isso aí, porque pela primeira vez a gente vai ter um movimento que realmente ele está imbuído, ele está inserido no quê? Na questão da escravidão, tá? Ainda no Brasil colônia. Eles viram a necessidade de acabar com essa questão dos escravos no Brasil, certo? Então isso foi importante e isso também foi uma das causas da derrocada desse movimento, porque a elite não aceitava não, cara. Imagina, o escravo era caro, era um bem, okay? Era um objeto e você não queria se desfazer daquilo que era seu, né? Escravo. Então, pessoal, o movimento, é interessante a gente dizer, teve alguns líderes, né? Lucas Dantas, Luiz Gonzaga das Virgens, Manuel Faustino dos Santos Lira, João de Deus e Luiz Pires. Então, eram os líderes desse movimento. Então, vamos pensar aqui, esses indivíduos, eles começaram a panfletar, né? Inserir no povo a ideia de que a Bahia deveria se unir para se libertar das amarras de Portugal. Outro ponto, né? Eles tiveram a princípio apoio da elite baiana. Só que quando falaram de abolição de escravidão, a elite começa se afastar, e aí começam as delações do movimento, né? Quando a coroa portuguesa sabe do movimento, ela começa a prender os líderes, e aí eles começam a delatar. É claro, alguns membros da Sociedade Cavaleiros da Luz, né, claro que faziam parte da elite baiana, tinham ligações com a coroa portuguesa, tiveram penas bem mais brandas, né?
Já outros, entre eles eu até coloquei aqui, ó, uma estrelinha azul, Lucas Dantas, o Luiz Gonzaga, o Manuel Faustino, o João de Deus, né? Uma parte deles de afrodescendentes tiveram que apenas cruéis, né? Enforcamento e foram esquartejados. Luiz Pires sumiu, nunca mais foi encontrado, né? Deu um sumiço aí, né? É interessante isso aí, pessoal, porque a coroa portuguesa ela foi bem mais severa com o movimento da Confederação Baiana do que com a Confederação Mineira, né? Principalmente porque tinha muitos escravos envolvidos. Então ela queria mostrar, principalmente dar o exemplo, dizer, ó, escravo, se conforma com a tua situação, porque se você se rebelar, isso vai acontecer contigo, tá? Enforcamento, torturas e até o esquartejamento. Era isso, pessoal, que a coroa portuguesa queria dar o exemplo para que não fosse seguido pelos outros escravos, tá? A Confederação Baiana foi um movimento também, assim como a Confederação Mineira, que não deu certo. Mas tem um detalhe que é importante a gente notar. Ele trouxe a ideia que era preciso acabar com a escravidão. No finalzinho do século XVIII, era preciso que todos fossem tratados como iguais. É isso que a Confederação Baiana ela veio deixar, tá, para nós como exemplo, que o Brasil colônia, ele não era tão uniforme, ele não era tão passivo em relação à metrópole portuguesa. Não, tá? Ele era bem mais que isso, ok? Então, a Confederação Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, como foi conhecida, lembra, tá? 1798 a 1799, foi um movimento que, pela primeira vez, trouxe essa ideia de abolição da escravidão, tá? Não deu certo, porque a elite se afastou, tá? Exatamente devido a essas questões, né, que envolviam o negro escravo e a elite livre branca, né, da época, tá? Pessoal, firme nos estudos. Quem dá uma copiada aqui no conteúdo, não esquece disso, tá? Esquece de fazer os exercícios, as atividades. Isso é muito importante. Treinar. Você precisa treinar. E você treina quando fazendo os exercícios. Para quê? Porque dá certo, tá? É estudo e treino. E treino é as atividades. A gente se vê nas próximas aulas. Tenha uma ótima semana. Vai dar tudo certo, tá? Força, fé e foco, que tudo vai dar certo. Um forte abraço e a gente se vê nas próximas aulas. Tchau, tchau. Fui!